Essa história que Natan conta, ela é fantástica, e a forma que ele conta é fantástica. E quando eu estava pensando sobre isso hoje à tarde, na casa de uma irmã, eu já lembrei de uma historinha de 3 meninas, 2 daqui da igreja. A notícia é que elas tinham descido aquele córrego ali atrás. A Noeli morava mais para ali, e na hora que eu cheguei ali para visitar a turminha ali, eles estavam subindo o peral ali. E eu não vi se elas tinham entrado na água. Tá, isso também não era tão importante. Mas depois as mães reclamaram que as filhas estavam com infecção urinária, e provavelmente elas entraram no córrego. Aí uma pequenininha de 5, 6 anos, na escolinha lá no Tinho, eu fiz a pergunta: fulana, você foi lá no córrego? Você entrou naquela água? Não entrei. E ela olhou nos meus olhos e disse que não entrou naquela água. E ela não piscou. E eu fiquei olhando nos olhos dela para ver se ela piscava, se ela baixava a cabeça, mas não baixou a cabeça. E ela ficou assim, tranquilinha para falar não. E aquilo deu uma gelada. Eu cheguei até a acreditar realmente que ela não tinha entrado naquele córrego, e que por um acaso ela tiver essa infecção e não tinha nada a ver com o córrego. E um outro dia, a Tatinha estava levando ela ali na avenida, e eu estava passando e me encontrei. Ela brincou comigo, ela gostava muito de mim. E aí eu perguntei para ela: fulana, a água lá do córrego estava fria? Gelada. E não tinha caco de vidro no fundo do córrego para machucar os pés? Não tinha nada. Então ficou muito certo que ela tinha entrado no córrego, e com uma abordagem diferente, de uma forma diferente, e ela acabou contando tudo o que tinha acontecido. Assim eu vi nessa história a história também, como Natan abordou a Davi. Vocês lembram? Eu falei domingo passado que Davi, ele olhou para Batseba, que estava tomando banho lá do seu palácio. Ele viu, e Batseba deveria ser uma mulher muito linda, chamou a atenção dos seus olhos, e ele ficou seduzido por Batseba. E a história do adultério de Davi. E por causa do seu adultério, a escritura dizia que o adúltero tinha que morrer, e a adúltera também. Então Davi tinha que ser morto. Pela lei dos 10 mandamentos, Davi tinha que ser morto. Não foi exatamente isso que aconteceu. E lembra que eu também falei assim, quanto era complicada a situação do adultério de Davi, porque ele possuiu a mulher de um homem que amava muito a Davi, de um homem que deixou o seu povo para lutar as guerras de Davi contra o seu povo. Um homem que foi muito fiel a Davi, e que Davi colocou ele na frente da batalha para encobrir o seu pecado, para que ficasse tudo bem o seu adultério, dando ideia de que ele estava casando com uma viúva. Mas o texto aqui diz muito claro que ele matou Urias pela espada dos seus inimigos, quando ele colocou lá no fronte.
que não era o lugar dele, não era a especialidade dele na guerra. Então, Deus ficou extremamente irado com esse pecado de Davi, e isso teria consequências horríveis. Se você diz assim, mas já teve consequências horríveis, porque o reino de Davi foi dividido logo depois. O que Deus falou aconteceu, ficou dividido mesmo. O próprio um dos filhos de Davi, publicamente, quando fez um motim contra Davi, possuiu as mulheres que Deus tinha dado para Davi. E agora esse primeiro filho que vai nascer de Batseba, Deus diz, para que não sirva de tropeço, escândalo, para que o nome do Senhor não seja envergonhado, blasfemado no mundo pelos inimigos, esse primeiro filho vai morrer. E Deus mesmo tira a vida dessa criança, por amor à casa de Israel, a casa de Davi. Quando Davi diz, eu pequei, Natan diz assim, realmente Deus te perdoou já. Mas todas essas consequências dos seus pecados vieram. Isso mostra muito claro que Deus perdoa o nosso pecado, mas não quer dizer que consequências dos nossos pecados não venham. Elas vêm. Então Deus pode perdoar, mas ainda consequências do pecado vão vir. E nesse caso do pecado de Davi, que era rei, quem teria coragem de se aproximar de Davi? Davi era um homem de guerra. Qualquer um que chegasse meio mal preparado para falar com Davi, morria. Porque era um homem que sabia lutar guerra, muito preparado, e sabia treinar um exército para a guerra. Então não era qualquer um que mexeria com Davi. E chega então Natan para falar com Davi. Ele faz um desenho, ele conta essa ilustração, como o caso da irmãzinha. A água estava gelada. E ele chega e diz, olha, tinha um homem muito rico e era muito comum os profetas falarem essas coisas, e o rei que julgava todas as coisas trazia as sentenças para essas pessoas que os profetas traziam as denúncias. Não como um fofoqueiro, mas como alguém que vai fazer justiça. E aí ele está contando a respeito de um homem muito rico, que tem muitas ovelhas, que tem muito gado, e veio um viajante e vai comer na sua casa, e tem um homem muito pobre ali na redondeza, que tem só uma ovelha, e essa ovelha é cuidada como hoje se cuida alguns cachorrinhos, como filhos. Comia na mão do dono, bebia na mão do dono, dormia nos braços do dono, e estava ali junto com as crianças como parte da família. Era essa ovelhinha, e era a única ovelhinha. Talvez eles não tinham nem coragem de matar essa ovelhinha, porque as crianças iam chorar de ver aqueles pedacinhos de carne na panela, de saber que era a amiguinha. E esse homem rico pegou essa única ovelha e levou para sua casa, preparou como comida para o viajante e toda a sua casa. E isso trouxe tristeza, ira no coração de Davi, e ele disse, esse homem tem que morrer, porque roubou uma ovelhinha. E aí Natan disse, esse homem é você. E aí ele vai enumerando tudo que Deus deu para Davi: governo, as mulheres, isso, aquilo, e foi dando uma lista do que Deus deu
para Davi. E que Urias é aquele que tem só uma cordeirinha, que é a sua esposa, a única mulher que ele tem. Um homem fiel, um homem correto, zeloso ali, mas só tem aquela mulher, não tem outras. E ele vai lá e toma a mulher dessa pessoa. E Davi sabia que tinha que morrer, porque é mais grave do que a questão da ovelhinha, porque ele estava tomando a mulher de um homem muito fiel a ele. Veja, não dá para cobrir o pecado. Davi tentou, e ele fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, eu fui envelhecendo, foi secando os meus ossos, até chegar o dia do Salmo 51, que ele diz: eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Ali no Salmo 51, eu acredito que tem muito a ver com o que Natã fez, a função desse profeta. Então, quando a gente ouve uma história assim como a de Davi, a gente fica horrorizado. Isso é uma coisa que vai contra aquilo que nós aprendemos, mas tem que ter coragem para dizer a Davi que ele está errado. Lembra que Herodes possuiu a mulher do seu irmão? Quem foi falar para ele que ele estava errado? Quem foi falar para Herodes? João Batista. E o que custou? A sua cabeça. É fácil falar a verdade? É fácil fofocar, falar essa verdade aos outros, à vizinha, ao amigo, mas chegar para a pessoa e falar, isso não é fácil. Falar aos outros é fofoca. Falar à pessoa, como João Batista fez, é a verdade. Mesmo que as pessoas digam: não, mas eu estava falando a verdade. Mas a verdade, essa verdade que está falando aos outros, é uma fofoca, e é pecado contra Deus. Mas chegar para a pessoa e falar para a pessoa, não é fofoca, é a verdade. E é a verdade de Deus, e tem a bênção de Deus, né? Então, quantas vezes quando nós erramos, nós queremos alguém que nos apoie, alguém que nos entenda, que nos compreenda o nosso pecado e coloque panos quentes em cima desse pecado, e ainda confirme com você que você não deve levar desaforo para casa, que você tem que dar o troco. Se a tua mulher fez isso, dê o troco. Se teu marido fez isso, dê o troco. Não é assim? Só que essas pessoas que nos apoiam, que não sabem contrariar, não sabem falar cara a cara a verdade, elas são falsas, elas são fofoqueiras, elas não são da parte de Deus, elas não te amam. Essas pessoas que estão te apoiando, elas estão dando tapinha nas costas, mas elas ao mesmo tempo têm um punhal. Junto com o tapinha, elas estão te apunhalando nas costas. Então, não procure gente que te apoia em tudo, em todos os teus erros, porque você já sabe que essa pessoa vai te apunhalar. Se afaste dessas pessoas, porque essas pessoas, biblicamente, querem o teu fracasso. Elas põem panos quentes, elas falam bem de você na frente, mas elas são falsas. Na verdade, essas pessoas são fofoqueiras. Veja como Natã fez. Natã fez Davi sentir raiva de si mesmo. Isso é inteligência, é sabedoria, é prudência. Sabe quando hoje fala uma frasezinha que hoje está muito comum falar? Tem que desenhar para a pessoa entender? Natã fez assim.
Natan desenhou para a pessoa poder entender, para Davi poder entender. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Nós temos chance se percorrermos o caminho de Davi, gente. Esse outro caminho nós não temos chance. Às vezes tem justiça própria, justiça humana nesse outro caminho, mas ele vai para o inferno. Então a verdade que liberta é essa verdade de Natan, que não fala aos outros, chega e fala para Davi. Sabe, é como se tivesse aquele carnegão ali, aquela inflamação, aquele pulso que está ali que não sai. Natan foi lá e apertou, com um jeitinho, mas apertou e fez sair fora aquela inflamação. Doeu, mas ele fez de uma forma rápida, de uma forma inteligente, para a sujeira sair. Então eu queria dizer, não se envolva com pessoas que falam coisas que você quer ouvir, afagos aos teus ouvidos, elogios aos teus ouvidos, que querem só te agradar quando você sabe que você está errado, que querem te apoiar os teus erros enquanto você sabe que você está errado. E tem uma parte que você está errado. Não se envolva com esse tipo de pessoas. Se envolva com pessoas como Natan, que a princípio você fica chateado com eles, porque eles vão falar a verdade, vai doer a verdade. Quer dizer, se você está usando uma roupa meia desajeitada, ele vai falar, meia maliciosa, meia decotada demais. Eu lembro de uma irmãzinha querida, ela cantava na frente aqui, não aqui, em outra igreja. Diz, mas hoje você está com um vestido. Elas tinham um vestido que ia até o pé, mas tinha um rasgo que vinha até aqui. Eu disse, então hoje você canta, mas ali no banco, pega o microfone e fica ali no banco. E ela ficou ali no banco, né? Então, precisa ter certas coisas, chegar e falar com a pessoa, e não da pessoa, né? Teu zíper está aberto, né? Ou veja como você mudou, você já tinha uma alegria de Deus, você tinha interesse pelas coisas de Deus, de ir à igreja, de falar das coisas de Deus, e hoje não. Hoje você é uma pessoa mais amarga, mais fria, mais indiferente, você arruma desculpas para não ir à igreja, né? Perdeu a paixão por Jesus Cristo. Então, uma pessoa que fala a verdade é bênção. A pessoa que fica te apoiando nos erros que você sabe que você tem, fuja dessas pessoas, né? Nós não precisamos dos confetes, nós não precisamos dos elogios, das massagens do ego. A gente não precisa. Eu queria, para terminar essa meditação, hoje à tarde eu estava na casa da Carla, e aí entramos num assunto que eu achei tão interessante, e eu queria passar um pouquinho sobre uma educação positiva, é coisa da psicologia moderna, neurocomportamental, né? Ela visa estimular a liberdade às pessoas, às crianças. Entendem que as crianças têm a capacidade de fazer o bem e o certo se forem estimuladas com afetividade. Parece muito bonitinho assim na linguagem. Então a pessoa é toda carinhosa, amorosa no falar quando está disciplinando, mas você já percebeu assim, que se você, vamos dizer, o cristiano vai disciplinar o baixinho, mas der um sorrisinho porque ele fez uma malandragem, aí você tem uma tendência de sorrir por causa da malandragem. O que causa isso no coração dessa criança? Ele fica até esperando que você sorria, que você não aguente a malandragem que ele fez e sorria. E ele vai ficando, e se for assim, e se for deixando assim, for dando corda assim, ele vai ficando cada vez mais
malandro. E ele vai tendo aquelas atitudes para que o pai dê um sorriso e não consiga disciplinar. Quer dizer que a disciplina, ela precisa ser séria. Por outro lado, ela não precisa ser brutal, sem amor, sem cuidado de quem está ouvindo e dos outros. O lugar, no meio, se aquele pecado realmente é público, teria que tratar publicamente, mas se ele é particular, então trate particular. Tem um momento certo, mas veja assim, hoje nós estamos vivendo num tempo do politicamente correto e a psicologia ela tem andado nesse caminho. E ela tem levado assim um incentivo dessas liberdades para que a própria criança possa escolher o seu futuro certo ou errado, até o seu sexo, não é? Então nessa educação positiva, ela baseia-se no respeito à individualidade da criança e não as regras e os limites pré-estabelecidos, porque eles entendem que essas regras e esses limites pré-estabelecidos são feitos pela sociedade, pela cultura da sociedade, pela religião, por isso ou por aquilo, mas que são ultrapassadas e vão causar dano no coração da criança. Então ela não vai enfatizar a obediência aos pais, não vai encorajar isso, também não vai encorajar a autoridade dos pais, a hierarquia em casa, mas vai apoiar, dar força, que seja uma coisa em comum, de igual para igual, pai e filho de igual para igual. Que um está apoiando o outro, está se discutindo como fosse uma democracia que se pergunta e coloca assim para chegar num ponto comum. E aí eles falam assim que o desenvolvimento natural e biológico é soberano, é o mais importante. E o processo do cuidado ele precisa ser muito humanizado. Esse é a educação positiva. E vocês lembrem que essa questão de humanizado, ela é bastante perigosa, porque, na minha visão, a marca do anticristo é o humanismo. Então é uma coisa muito humanizada, é uma coisa assim que eles vão dizer que eles são mais politicamente corretos do que nós vamos ser mais radicais do que eles. Nós vamos estar na contramão da sociedade, porque nós vamos ser desfavoráveis, por exemplo, ao aborto, ao homossexualismo, e aí a gente vai ter, na visão deles, ideias quadradas e retrógradas. Então precisamos cuidar, porque isso vai sendo implantado aos poucos e a gente não prestou bem atenção. Eles dizem que a criança precisa descobrir e tomar decisões por conta própria, porque dentro dela tem todo um bem e que ela pode descobrir esse bem. Em Provérbios 29, verso 15, fala assim que a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O Salmo 51 diz: em pecado nós fomos gerados. A criança, ela já nasce com uma natureza pecaminosa e que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo no seu coração. O livro de Provérbios também fala assim: a estutícia está ligada ao coração mas que aquela vara da disciplina, da correção, vai afastar essa criança dessa estutícia e também livra a sua alma do inferno. Jesus ele falou assim: a tua palavra precisa ser sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então quando a pessoa ou um sistema de educação começa a dizer que
Essas coisas que a gente tem são regras da sociedade, limites da sociedade, mas quando eles dizem que a criança, por si mesma, tem a capacidade de fazer o bem e o certo, se for bem estimulada, isso também seria uma regra e um limite pré-estabelecido por eles, diferente do que a palavra de Deus fala. Só que a palavra de Deus, ela está de geração em geração, e ela já se mostrou correta em tudo, porque se a gente erra, a gente não erra por causa de obedecer a palavra, a gente erra porque a gente faz a nossa vontade, a gente segue o nosso plano, a forma que a gente entende ser certo. E muitas vezes a gente interpreta também mal a Escritura e não sabe discernir as coisas, e acaba às vezes atropelando textos da palavra de Deus para fazer muitas coisas que a gente entendeu ser o certo. Mas eu creio assim que a palavra de Deus, ela é o plano perfeito para nós, e ela fala do Espírito Santo que trabalha no coração da criança. Então, assim como Natan, ele teve que desenhar para Davi, assim como aconteceu aquela experiência com aquela menina, mas a água estava gelada, são formas que a gente precisa aprender a se comunicar e para chegar no coração da pessoa, né? Eu lembro de um irmãozinho que se converteu lá em Dionísio Cerqueira, e ele tocava em bailes, e a vida dele, não sei se vocês lembram, é o Getúlio. Ele só sabia tocar em baile, e ele sustentava toda aquela criançada dele com os bailes. Só que agora ele se converteu e ele começa a tocar na igreja, e os irmãos começaram a reclamar, porque ele toca na igreja e toca no baile. Mas não dá, a Bíblia diz que uma fonte não pode funcionar dos dois jeitos. Sair dessa mesma fonte água boa e água ruim, doce e amarga. Então eles biblicamente estavam certos, mas eu acredito que não havia amor por parte dos irmãos em relação ao Getúlio. E ele veio reclamar para mim da situação, e o que ele faria? Eu falei, bem fácil. Você chega para o pastor da igreja, eu era apenas uma pessoa que ia lá para ajudar o trabalho, mas tinha um pastor que ia de Pato Branco para lá, que era o pastor da igreja de Dionísio. Eu falei, chama o pastor, conta a tua história e pede para você ser disciplinado pela igreja, e que ajude vocês como que vocês vão fazer, porque o teu sustento sai do baile, e você quer ajudar na igreja, coloca a tua situação, no mínimo uma disciplina ali já vai ajudar bastante, né? Então tem que partir de mim. Eu penso assim, ele não falou nada, ficou quieto, né? Mas eu entendi que ele, a partir dali, ele pensou, mas tem que sair de mim essa iniciativa. Eu tenho que falar com o pastor, eu tenho que resolver o meu problema. Não vão vir os xerifes falar comigo, me disciplinar. Na outra vez, porque eu ia uma vez por mês lá, quando eu fui outra vez, ele já não estava mais tocando nos bailes, ele estava vendendo pastel e bolinho, isso e aquilo na rua, e a família dele também, para trazer o sustento da casa. Eu acredito que ele fez isso porque descobriu que tinha que partir dele, do coração dele. Gente, é assim que precisa acontecer a nossa transformação. Ela tem que nascer no nosso coração, as nossas transformações. E eu e você, nós somos como Natan, e temos que usar de inteligência para chegar nesses pontos. As verdades precisam ser ditas com inteligência também, como Natan fez. Mas nós não podemos ser aqueles que colocam panos quentes em cima do pecado, porque depois vêm as consequências do pecado. E eu tomo muito como uma palavra certa: não tenha amigos de confiança os que apoiam os teus erros.
que ficam sorrindo para você e dando tapinhas e confetes para você enquanto você está errando, e não tem coragem de falar a respeito do teu pecado. Olhe bem isso, porque isso, a nossa natureza é contrária disso, e a gente precisa prestar atenção sobre isso, certo? O Alisson faz uma oração. Grandioso Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus bom, um Deus que tem um amor infinito pelas nossas vidas. E esse amor se manifesta, Deus, através da tua palavra. Esse amor se manifesta, Deus, de uma forma tão perfeita, Deus. Obrigado porque o Senhor, por ser justo, julga sempre as causas com justiça. Deus, nós queremos abrir o nosso coração, Pai, nos derramar diante do Senhor. Dizer, Pai, que temos muita dificuldade, Deus, conosco mesmo. Temos uma luta interna que é gigante contra a nossa carne. Temos um inimigo que é esse mundo e é o diabo também. E só o Senhor pode nos ajudar nessa luta, Pai, para que, de fato, o Espírito do Senhor que vive dentro de nós, que um dia aceitamos, possa vencer. Deus, que as nossas escolhas, Deus, sejam sempre escolhas que vêm da parte do Senhor, Deus, que colocamos dentro do Senhor, Deus, que pedimos a tua direção, que por nós mesmos não conseguimos fazer nada, mas só o Senhor pode nos ajudar. Deus, que todo pecado, Deus, toda ação do mal, Deus, que ainda há dentro de nós, nos liberte, Deus. Nos mostre, Senhor, aquilo que está errado. E que, pelo amor e graça do Senhor, sejamos libertos em nome de Jesus. Assim que eu oro, Pai. Amém. Os músicos têm a palavra. Lembrem, o Getúlio foi evangelista há muitos anos. Ele é pastor no norte do Paraná. Então vale a pena.